Nesta terça-feira, os parlamentares iniciaram a ordem do dia analisando projetos que foram vetados pelo governo do estado. Ao todo, 13 vetos foram apreciados, sendo 5 derrubados e 8 mantidos. Entre as propostas que receberam parecer pela derrubada do veto e que vão virar lei, está o projeto que estabelece regras para a abertura de estabelecimentos comerciais em horários específicos, com exclusividade para idosos, deficientes físicos e gestantes enquanto durar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A matéria é assinada por 22 parlamentares. Já o projeto que proíbe no estado a prestação de serviço ao consumidor que tenha como objetivo o abastecimento de veículo em local diverso ao posto de gasolina também teve o veto derrubado e seguirá para a promulgação do presidente da Alerj. A matéria conta com a assinatura de 32 parlamentares. Outra proposta que recebeu parecer pela derrubada do veto e deverá se tornar lei é a dos deputados Vandro Família, Rodrigo Amorim e Rosane Félix, que determina que o Poder Executivo deva ser obrigado a contratar apólices de seguro de vida para os profissionais da saúde e da segurança pública do Estado, enquanto perdurarem os efeitos da pandemia do novo coronavírus. A proposta que determina que condomínios residenciais, comerciais, conjuntos habitacionais, associações de moradores e demais organizações do gênero devam ser obrigados, através de seus representantes legais, a fixar cartazes com informações sobre os serviços de atendimento às mulheres em situação de violência, que estão em funcionamento durante o período de isolamento social. Também teve o veto derrubado e será promulgado. A matéria tem a assinatura de 34 parlamentares. Nessa concepção de que a gente vê cada vez mais o crescimento dos condomínios, cada vez mais a gente precisa ter um entendimento de que a gente precisa atuar ali. E hoje a possibilidade de um projeto simples, como a fixação de cartazes que traga o Disque 180 de combate à violência contra a mulher, que traga ali o atendimento da Defensoria Pública, que traga também endereços de DEANs, a gente conseguir, com um pequeno cartaz, conseguir dar um salto da comunicação, da possibilidade de uma rede de combate à violência contra a mulher. A proposta que proíbe no estado do Rio de Janeiro os mandados de reintegração de posse, ordens de despejo e remoções judiciais e extrajudiciais teve o seu veto derrubado e segue agora para promulgação. A matéria é assinada por 11 parlamentares. A gente acredita que essa lei, nesse momento, traz um mínimo de dignidade a essas pessoas, que não dá para ser expulso nesse contexto de pandemia. O que essas pessoas vão fazer? Porque essas pessoas que moram nessas situações, elas não são pessoas que teriam uma outra opção de moradia. A maioria delas, se forem removidas desses lugares, irão para as ruas. E se a gente aumenta a população de rua, a gente aumenta a contaminação do vírus e, consequentemente, também as vítimas e os processos de sequela desse vírus. Pode se tornar obrigatório o teste de Covid-19 nas amostras de sangue de doadores. As testagens devem ser realizadas por órgãos públicos, privados ou filantrópicos que recebam a doação. O resultado deve ficar pronto em até 72 horas. Nos casos de exame positivo, o doador deve ser encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde para acompanhamento médico. O projeto do deputado Marcelo Cabeleireiro foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. É um projeto que vai ajudar não só aquelas pessoas que vão aos hemonúcleos, para fazer a sua doação e doar um sangue de qualidade. Existe uma importância muito grande nesse sentido, porque até mesmo o meio científico não tem o que pode causar o Covid futuramente nas pessoas que foram contaminadas. Lojas do Rio que vendem roupas podem ser obrigadas a adotar o direito de arrependimento do cliente, devolvendo o valor pago nas compras presenciais, enquanto durar o estado de calamidade pública causado pela pandemia do novo coronavírus. O consumidor terá até 7 dias para desistir da compra. A regra não se aplica a roupas íntimas. O projeto do deputado Marcos Vinícius foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Na terceira sessão extraordinária foi votado o projeto da deputada Dani Monteiro,
que cria regras para a realização de espetáculos no modelo drive-in. Fica determinado, por exemplo, que mesmo dentro dos veículos, os clientes devem usar máscara para interagir com funcionários. Deverá ser feita a verificação de temperatura dos frequentadores antes do veículo ingressar no local e existir uma distância mínima de 2 metros entre os carros. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. E a preocupação da regulamentação foi a gente ter com esse projeto a possibilidade de amparar tanto os coletivos e produtores culturais, mas também de criar normas para garantir a segurança das pessoas. Então, uso de máscara, álcool em gel, em que momento pode ou se não pode abrir o carro, quais são os veículos que podem usar o drive-in, por exemplo, pela lei que a gente aprovou hoje, a gente retira motos, ônibus, micro-ônibus. A gente coloca também que o condutor precisa estar com máscara porque ele vai falar em diversos momentos com pessoas responsáveis pela organização do evento. Então a gente foi construindo e respaldando tanto os coletivos quanto também a segurança daqueles que vão utilizar, que vão ser clientes desses espaços. Pode ser proibido o descarte de máscaras de proteção individual em praias, ruas, praças e parques do Rio. Os materiais devem ser descartados em lixo comum, lacrado e com o aviso "Cuidado, risco de contaminação". As máscaras também não podem ser descartadas no lixo reciclável, para evitar a contaminação de catadores. Segundo o texto do deputado Rosenberg Reis, o Poder Executivo deve estabelecer punições para quem descumprir a norma. A matéria aprovada segue para análise do governador. A Polícia Civil do Estado do Rio pode ser autorizada a ceder armamentos e munições a órgãos públicos ligados à área da segurança pública ou, excepcionalmente, a outros tipos de instituições públicas, desde que seja respeitada a legislação federal. O projeto da deputada Marta Rocha prevê ainda que o servidor público que tiver a posse do armamento cedido deverá devolvê-lo sempre que solicitado, quando se aposentar ou se desligar da instituição pública. A medida vai beneficiar servidores do Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Justiça, ou seja, a Polícia Judiciária do Estado. O projeto recebeu 7 emendas e retorna para análise das comissões técnicas. Analisada ainda a proposta do deputado Átila Nunes, que pretende incluir a população do sexo masculino que não tenha vida sexual ativa como beneficiária do Programa Estadual de Vacinação contra o HPV. O projeto foi aprovado em primeira discussão. E a proposta dos deputados Zeidan, Marta Rocha, Carlos Mink, Valdec Carneiro, Marcelo Freixo, Tia Ju, Paulo Ramos e do ex-deputado Zaqueu Teixeira, que cria o Fórum Permanente de Diálogo sobre Política Urbana nas Favelas do Estado, recebeu 6 emendas e retornou para análise das comissões. O projeto tem a finalidade de criar um canal permanente de diálogo entre a Alerj e os movimentos sociais organizados que representam as demandas da população moradora das favelas.